Abieia Entrevista, 14º episódio. Em 1986, nascia a Associação Brasileira das Indústrias de Etiquetas e Rótulos Autoadesivos. 35 anos de histórias e propósitos. Quer saber mais? Associe-se, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e ative o sino de notificações. Pelas próximas semanas, vamos descobrir, juntos, o que motivou empresários do segmento a contribuir para a criação e a manutenção da Abieia. Hoje, vamos falar com o presidente que mais ocupou a função. Foram 6 mandatos. Eduardo Schert, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, William, e fiquei bastante honrado em receber esse convite de poder participar dessa atividade que vocês têm feito aí em termos de live, nesses tempos de pandemia. Vocês inovaram e realmente fizeram aquilo que precisa ser feito numa associação. Driblar as dificuldades e apresentar as soluções. É o que vocês estão fazendo. Parabéns. Conte um pouquinho sobre a sua trajetória enquanto empresário na indústria gráfica. Como é que tudo começou aí na tua vida? É uma historinha até curiosa. Eu sou engenheiro por formação, estou formado há 50 e quantos anos mesmo? Bem, 50, acho que 55, 56 anos de formado, e eu atuo como engenheiro desde o ano em que eu me formei sem interrupção o tempo todo. E, num determinado momento da minha vida, tivemos uma atividade de construção assim, muito forte, muito grande, e quando terminou aquele ciclo, eu resolvi parar e fui viajar por um ano pelo mundo. E fiquei viajando, com base em Londres, depois viajei por quase todos os países da Europa, inclusive a União Soviética, e quando voltei, um pouquinho antes disso acontecer, na verdade, 3 anos antes, eu tinha sido procurado por uma pessoa, através do meu cunhado, que era um chefe de produção de uma firma de autoadesivos da época, que eram muito poucas as firmas. E esta era uma das firmas de destaque que tinha na ocasião, né? Hoje ela talvez não significasse nada no mercado. Mas ele era o chefe de produção e ele se desentendeu com o dono da empresa e resolveu sair. E, como indenização, ele recebeu 2 pequenas máquinas flexográficas de bancada que imprimiam em 2 cores. E ele não tinha assim, a menor noção de como administrar uma empresa. Então, ele procurou meu cunhado, que ele conhecia, e falou: olha, você não quer me ajudar, não quer ser meu sócio para pegar as partes administrativas, a parte financeira, a parte comercial? Eu disse: eu não entendo nada. Meu cunhado falou: olha, para mim não interessa, mas eu tenho 2 cunhados que talvez possam se interessar. Eles têm o tempo ocupado, mas para tocar uma empresa assim pequena, talvez eles se interessem. Fizemos uma reunião e eu, na verdade, estava muito ocupado com engenharia naquela época. Eu falei: olha, eu posso entrar, posso aí botar um capital, mas trabalhar não dá para trabalhar, não tenho tempo para isso. E como o que precisava mesmo era a parte financeira e administrativa, e nós tínhamos outras empresas, e meu irmão tocava essa parte nas outras empresas, ele falou: não, tudo bem, eu vou lá uma vez por semana e ajudo, enfim, e faço andar essa parte administrativa e financeira. E fizemos o seguinte trato, que o único dinheiro que se tirava da empresa era, vamos dizer, o prolabore do nosso sócio que ia trabalhar, e que o resto que se desse de lucro a gente reinvestia na empresa. E uma vez por ano nós tínhamos uma reunião, que era quando eu tinha contato com a empresa de autoadesivos. Era em janeiro, nossos sócios preparavam um relatório, mais ou menos, compramos tal máquina, vendemos isso, faturamos tanto, tivemos tanto de resultado, e apresentava aquele resultado. A firma ainda já estava crescendo, mas muito devagarzinho, e em janeiro ele apresentava esse relatório para nós. Daí, então, vou voltar no momento em que eu voltei de viagem, que foi em novembro de 74. Novembro de 74. A firma já tinha 5 anos, e nesse aspecto de sempre incorporando os lucros. Ele me ligou para mim e falou: que uma reunião agora no sábado. Eu falei: mas espera um pouquinho, não estamos em janeiro ainda? Que reunião que você quer fazer?
né? Ah, não, é outra coisa, não é? Eu quero conversar outros assuntos com vocês. Eu falei, tá bom. Então, fomos à reunião, não sabia o que era, do que se tratava. Chegamos na reunião e falou, olha, acontece o seguinte, apareceu uma oportunidade de... Eu me emociono. Apareceu uma oportunidade, tem um concorrente nosso, que, na verdade, é maior do que a gente, um pouco maior, e que tem algumas máquinas que nós não temos, e que ele quer vender à empresa. E nos ofereceu. Nós falamos, espera um pouquinho, pô, a gente estamos tocando aí naquele esquema que nós combinamos, né? Como é que nós vamos comprar essa empresa, né? Ele, não, mas não é muito caro, custa tanto, né? E ele facilita, né? Ele facilita, nós vamos dar 50% de entrada e o resto nós vamos pagar em 12 meses tabela price, que era o juros que se usava naquela época, né? Então, nós falamos, bem, mas e a entrada, de onde é que a gente tira, e essas prestações, como é que ficam essas prestações? Ele falou, não, a entrada nós temos em caixa, e as prestações, com o movimento das duas, a gente paga sem nenhum problema. Então, eu me levantei e falei, bem, e o que eu estou fazendo aqui? Toca o pau, né? Se não precisa dinheiro, se não precisa nada. Não, aqui é autorização para ver se podia fazer. Não, tudo bem, toca em frente, vamos tocar. E a gente estava instalado na Rua da Moca, num lugar que tinha espaço para levar todos os equipamentos da outra empresa. Então, e essa reunião foi num sábado. Na semana seguinte, a gente acertou lá com o vendedor, fizemos o contrato, assinamos, deixamos as duplicatas assinadas, demos a entrada para ele, e ficou marcado que na sexta, sábado e domingo, o nosso sócio, com mais um pessoal contratado, ia remanejar, mudar o layout da empresa, abrindo espaço para as máquinas novas chegarem. E na segunda-feira à tarde, as máquinas chegariam, as máquinas compradas, a empresa comprada chegaria. Muito bem. Na segunda-feira à tarde ia acontecer isso. E na segunda-feira, na hora do almoço, eu recebo um telefonema. Desculpa. O nosso sócio tinha morrido. E eu estava chegando de viagem, estava assim, ainda sem ter me estruturado para fazer qualquer outra coisa, embora já tinha os meus planos do que ia fazer. E então, meu irmão falou, você que está mais desocupado, você tem que ir lá para ver o que é essa empresa, né? Eu falei, não, eu vou para lá para fechar a empresa, porque eu não entendo nada disso, não sei o que é autoadesivo, nunca vi uma máquina funcionando, não tenho ideia do que seja. Então, eu falei, vai. Ele falou, não, vai ver, analisa lá como é que está. Eu também não sei muito, pela parte administrativa tenho aqui os números, mas da empresa mesmo, operacional, eu não sei nada. Eu fui. E dentro da minha formação, uma das coisas que, desde sempre, eu me preocupei muito, foi com custeio. Custeio, com formação de preço de venda, com orçamentação e tudo isso. Então, eu falei, entrei na empresa e falei, bem, eu vou dar uma olhada no que está sendo vendido aqui, como é que está sendo vendido, né? E pedi, tem uma mesa grande lá, eu falei, olha, bota aqui todos os pedidos do último ano, certo? E eu vou examinar um pedido por outro, vou pedindo as explicações de como é que isso é produzido, como é que é feito, quanto é que custa, o preço de matéria-prima e tal. Bem, fiquei um mês examinando tudo, e quando eu terminei a minha análise, tinha uma pilha de pedidos aqui, e uma pilha de pedidos aqui. Essa pilha aqui dava prejuízo, e esta daqui dava um lucro brutal, né? Então, eu chamei meu irmão e falei, olha, o negócio é o seguinte, o negócio aqui parece que não é tão ruim, certo? Se a gente administrar de uma forma um pouco melhor, para transformar esses clientes que dão prejuízo em clientes que pelo menos não deem prejuízo e tem algum potencial para dar lucro, e a gente mantenha esses que dão lucro, certo? A firma realmente é bastante rentável, né? Não, é lógico que quando meu sócio faleceu, na semana seguinte nós desfizemos o negócio da compra da máquina, da outra empresa, porque era abuso demais querer tocar duas empresas quando a gente não sabia tocar nenhuma, né?
E daí, então, eu comecei a dedicar uma parte do meu tempo para tocar a empresa, certo? E realmente, naquela época, quase 50 anos atrás, era um mercado que estava sendo desbravado, tinha muito poucas empresas no mercado, e tinha poucas empresas fabricando e tinha muito pouca gente usando, porque ninguém conhecia o produto. Ninguém conhecia o produto. Mas, em pouco tempo, a gente foi ajeitando a empresa. Um ano e meio depois, eu viajei e fui para a Drupa. Eu não entendia nada entendia pouca coisa já entendia um pouquinho, mas eu me encontrei com um amigo do meu pai que morava em Londres e que era um desses poliglotas que fala todas as línguas do mundo e falava português, porque ele tinha morado no Brasil também, ele era húngaro. E meu pai ligou para ele e falou: olha, o Eduardo está indo para a Alemanha para ver, ele fala inglês, mas ele não fala alemão, se você puder dar uma assessoria para ele. Ele falou: não, tudo bem. Daí eu fui com esse amigo e fiquei maravilhado com a Drupa, que era, na verdade, uma feira que tratava de tudo de gráfica, e o autoadesivo, as etiquetas, era uma parte muito pequena, e estandes assim muito esparsos, muito pouca coisa sendo apresentada. Mas tinha alguma coisa para se ver e para se aprender, e realmente a gente viu e aprendeu. E, em função desta viagem, nós importamos a nossa primeira máquina italiana, uma máquina já com outras características, de 4 cores, a primeira máquina de 4 cores que nós tínhamos. Na verdade, quando eu peguei, a empresa começou com 2 flexos de bancada. Quando eu peguei a empresa, ela já tinha 4 máquinas de bancada, tinha 8 mesas de serigrafia, tinha uma offset e tinha 2 corte-vínculos. A empresa já estava um pouquinho mais estruturada. Daí nós compramos essa máquina, que realmente foi um divisor de águas, porque a gente conseguiu entrar em mercados que a gente não entrava, conseguiu brigar um pouquinho com as grandes empresas que existiam na época, que era a Pimaco e a Novel Print, e a Pracolar também, que tinha se iniciado uns anos antes, e mais algumas outras que hoje já nem existem mais no mercado. E daí, 2 anos depois, 3 anos depois, nós saímos desse local na Moca, que a gente era um galpão alugado, pequeno, já começou a ficar pequeno. Nós começamos a comprar máquinas e mandar para um galpão que era nosso na Penha. Então, nós trabalhamos alguns meses em 2 locais, até que transportamos tudo para Penha, onde nós ficamos até há 2 anos atrás. E, nesses anos todos, a empresa cresceu muito, a gente comprou muitas máquinas, e é curioso, porque todas essas máquinas que nós compramos, não sei, acho que eram 36 máquinas, nós chegamos a ter. Hoje nós não temos mais nenhuma dessas máquinas. Certo? Com as renovações que nós fomos fazendo, eram máquinas muito primárias, de muito pouca produção, de muito pouca qualidade. Nós fomos renovando, e substituímos todas essas máquinas aí ao correr algumas muito rapidamente, outras ainda demoraram um pouco mais. E outro divisor de águas que teve a empresa foi outra máquina que nós importamos do Canadá, aí já numa era de flexografia modular. Nós fomos um dos pioneiros a ter máquina modular no Brasil, e daí também foi outro divisor de águas, também a gente subiu de patamar, depois compramos outras modulares, e, enfim, foi assim mais ou menos o desenvolvimento da empresa nestes 50 e poucos anos. É uma história bonita. Diz o nome da empresa para nós. Como? Diga o nome da empresa para nós. Na realidade, ao correr do tempo, nós tínhamos uma empresa que era a Arte Print Color, que era a empresa mais tradicional, que essa trajetória que eu falei é mais da Arte Print Color, e temos também a Marte Rótulos, que nós compramos nem me lembro que ano foi que nós compramos não me lembro que ano foi, mas foi perto dos anos 80, que era uma empresa que tinha máquinas importadas dinamarquesas, mas que só trabalhava com etiquetas de cartolina, com tags. Certo? Eram máquinas para isso, e nós tínhamos também um mercado para atacar,
nós compramos essa empresa, depois juntamos no mesmo pavilhão, então são essas duas empresas que a gente tocou durante esses anos todos. Na realidade, há 2 anos e meio atrás, nós resolvemos que aquele local que nós tínhamos na Penha, que era um local muito grande, nós tínhamos 9.000 metros quadrados lá, o meu irmão também já não estava mais querendo trabalhar, já estava com alguns probleminhas de saúde, e então nós paramos com a Arteprint, vendemos algumas máquinas, incorporamos as melhores máquinas da Marte, e hoje o que existe só é a Marte. E nós saímos de lá e na verdade, colocamos lá a nossa parte de engenharia, certo? Então, tem algumas outras razões também, porque a gente, de uma certa forma, diminuiu a empresa. Meu irmão tem uma filha e um filho, eu tenho 4 filhas, e nenhum dos 6 se interessou por tocar a empresa. Vários deles passaram pela empresa por um determinado período, mas cada um achou o seu caminho, e chegou um momento em que, isso já nós tínhamos constatado alguns anos atrás, nós paramos de investir, então a empresa não diminuiu. De certa forma, até diminuiu, porque você, quando não cresce, você diminui, o mercado te engole, né? Então, nós estávamos lá numa área muito grande, nós fomos para uma área bem menor, nós tínhamos lá 3.000 metros instalados, nós estamos hoje num local com 800 metros só, está bem mais reduzido, e construímos lá onde a gente tinha as empresas, quer dizer, exercemos lá a nossa função de engenheiro, construímos, até foi uma obra bastante interessante, que a gente pensava até que ia demorar mais. Nós começamos a obra, o mês passado fez 2 anos, nós erguemos lá 5 torres de 20 andares com 860 apartamentos. Estamos com 60% disso entregue, 65% disso entregue, e os outros 35% entregamos até o começo do ano. Então, a gente realmente, quer dizer, mudou o foco nosso profissional, empresarial. Mas continuamos ainda no setor. Eu digo, faz anos, o pessoal que me conhece mais diz que todo ano eu falo que vou me aposentar, e é verdade, mas o vício é muito grande e a gente termina um ano, a gente começa o outro ano, mas vai chegar uma hora que a gente vai parar, certo? Mas a trajetória nossa foi uma satisfação muito grande, foi um vício essa coisa de autoadesivo, né? Dizem que quando a gente é contaminado com autoadesivo, ele não larga mais do sangue, né? E está aí a tua história para comprovar isso. É verdade. Agora, Eduardo, com uma vida tão ativa empresarial, como é que surge a ideia da Abieia? Bem, a Abieia é outra história também. Eu vou voltar para o ano de 1986, abril, quando foi decretado no país o primeiro plano de reestruturação econômica, que era o Plano Cruzado. E a característica básica desse plano é que todos os preços, a partir de 1º de abril, estavam congelados, não podiam ser mexidos. E nós atravessávamos uma inflação muito grande. Então, o que aconteceu? No dia 1º de abril, quem tinha feito, vamos dizer, o reajuste de preços no dia 30 de março, estava com os preços atualizados. Quem tinha reajustado seus preços em 20 de março não aguentava ficar com os preços congelados a partir de 1º de abril. Mas era uma lei, todo mundo estava cumprindo, e, num determinado momento, um mês e pouco depois desse plano, começou a se flexibilizar um pouquinho esse congelamento de preços, e o governo baixou uma determinação dizendo o seguinte: se compradores e vendedores sentarem numa mesa e acharem que é viável fazer um reajuste de preço de 3%, de 5%, de 10%, o que for que vocês acharem, vocês assinam um acordo e os 2 setores estariam aptos a praticar estes aumentos. E qual não foi a nossa surpresa
quando, em maio, os nossos fornecedores começaram a mandar tabela de preços com 10% de aumento, e para nós era impossível, porque os nossos clientes não aceitavam nenhum tipo de reajuste. Aí nós começamos a questionar e falaram, não, nós temos um acordo firmado aqui, assinado. Eu falei, não, mas espera um pouquinho, quem que assinou isso? Né? Quem assinou isso foi a Abigraf. Né? Eu falei, não, mas espera um pouquinho, a Abigraf representa uma quantidade imensa de setores e nós não fomos consultados. E pode ser que existam setores lá dentro que comportem isso, mas o nosso setor não comporta. Daí fomos questionar a Abigraf, e o presidente, que inclusive era muito meu amigo, ele falou, eu me enganei aqui, eu pensei que os seus fornecedores eram vocês, que vocês eram o pessoal que estava de acordo com o aumento, enfim. Ele pisou na bola, e nós não conseguimos reverter aquilo. Então, nós tivemos a ideia de montar uma associação para defender os nossos direitos e para poder enfrentar aquela situação que a gente tinha com os fornecedores. Nasceu assim a Bieia, nasceu assim praticamente em guerra com os fornecedores. Né? Nós formamos, e era uma associação muito pequena, nós fomos 5 os empresários que formaram a associação, absolutamente sem recursos, fazendo reuniões uma vez na firma de um, outra vez na firma do outro, até que a gente conseguiu, o advogado de uma das empresas fez o estatuto, nós registramos e começamos a funcionar de uma forma bastante precária. Né? E daí para frente, a gente, na verdade, cada um foi obrigado a colocar uma certa quantia em dinheiro para ela se movimentar inicialmente, e daí nós falamos, bem, a gente precisa expandir, precisamos ter mais associados. Então, começamos a fazer reuniões, chamando os empresários de São Paulo, aumentamos um pouco o número de associados, daí partimos. Fomos para o Paraná, fomos para Santa Catarina, fomos para o Rio Grande do Sul, fomos para o Rio de Janeiro, fomos para Minas, fomos para a Bahia, fomos para outras cidades do interior. Começamos a ter uma certa massa a mais de associados, que começou a viabilizar a Bieia, começou a entrar algum dinheiro de contribuição, e até então a gente estava ainda só com os convertedores, os fornecedores ainda eram, vamos dizer assim, nossos inimigos. E um dos subprodutos que teve a formação dessa associação, na verdade, 2 anos antes de nós formarmos, se tentou formar uma outra associação que se chamava ABIPA, Associação Brasileira de Indústria de Produtos Adesivos, que reunia fornecedores e convertedores, da qual eu fui vice-presidente, mas foi uma associação que não se formalizou. Ela começou com algumas reuniões e depois deu algum choque lá no meio da coisa e parou. Mas, na formação dessa associação, eu sempre defendia que os convertedores precisavam se conhecer mais, porque, naquela época, os convertedores, eles não eram adversários, eles eram ferrenhos inimigos. Não, era uma coisa terrível. E, na verdade, como é que a gente conhecia os nossos concorrentes? Era através dos nossos vendedores. O vendedor chegava e falava, conversei com o cara, aquela empresa está fazendo isso, tal, né? E sempre más notícias circulando. E um dia, por acaso, eu conheci um outro convertedor, né? Daí conheci outro, daí comecei a conversar e comecei a ver que, conversando, tudo era muito mais fácil. Né? E dessa conversa é que saíram esses cinco convertedores que nós formamos a Bieia. Né? Então, a história da Bieia é isso, tem uma série de outras coisas que aconteceram, alguns marcos muito importantes que tiveram, eu não sei exatamente qual é o roteiro que você vai seguir, acho que tem algumas coisas importantes para serem faladas. Posso falar agora, posso falar mais para frente, não sei. Pode falar agora, fica à vontade. Ela foi formada, era uma associação muito pequena, o primeiro presidente foi o Gregório, da Pracolar, e as reuniões tinham sido feitas majoritariamente na firma dele, o advogado que fez os contratos
era ele era um empresário bastante atuante, bastante interessado, então ele foi o primeiro presidente, eu fui o primeiro vice-presidente, e no segundo mandato eu assumi a presidência. Eu assumi a presidência e eu tenho dentro de mim um conceito de como deve ser um presidente, de algumas características que deve ser o presidente de uma associação. Eu defendi muitos anos 2 princípios, que o presidente precisaria ter tempo, porque isso demanda tempo, e precisaria gostar. Porque se não tivesse tempo e não gostasse, vai para casa e não vem aqui, porque isso só vai atrapalhar. No transcorrer dos anos, eu acrescentei mais uma característica que eu acho que é muito importante para quem é presidente de uma associação: ter tempo, gostar e ter atitude. Ter atitude é fundamental em associações relativamente pequenas como a nossa, porque são essas atitudes que fazem com que a carroça ande mais rápido, que a carroça vá por um determinado caminho. E quando eu assumi a presidência, a gente assumiu a presidência em outubro, no final do ano, eu tinha casa em Campos do Jordão, eu fui para Campos do Jordão, e um dia lá, mandando, eu falei, puxa vida, a gente podia... Aqui, Campos é um lugar tão legal, fica aqui no meio de São Paulo e Rio, as 2 comunidades maiores, naquela época era São Paulo e Rio, as maiores empresas, né? Falei, a gente podia marcar e fazer um encontro aqui para que o pessoal se conhecesse, né? E estava lá, passando minhas férias, e fui num hotel, né? E não tinha a menor ideia de como é que fazia isso, né? E falei, escuta, quanto é que custa a diária? Custa tanto, peguei e anotei, né? E vocês têm salão aqui para fazer palestra? Tem. E tem lugar aqui para, enfim, para fazer um jantar? Ah, não, tem tudo isso aqui. Eu fui ver um salãozinho relativamente pequeno. Eu falei, puxa vida, eu acho que aqui dá para fazer. Os valores que estão dando aqui, eu acho que dá para enfrentar, dá para cobrar dos convertedores para eles virem, né? E daí, vou contar uma história que, o final, me contam, dizem que eu fiz, eu não sei se... Eu acredito até que seja verdade. Mas eu levei a ideia na primeira reunião de janeiro, né, e falei, olha, eu tive uma ideia, nós tínhamos um tipo de reunião, que era uma técnica que a gente tinha, alguém fazia um assunto e um por um dava a sua opinião e não podia voltar. Quer dizer, ela dava uma opinião e, quando terminava a reunião, depois poderiam dar outras opiniões, mas era uma coisa assim para deixar bem eficaz a reunião. Eu cheguei e expliquei qual era o meu plano, né? E, na verdade, lá no hotel, eu já tinha deixado uma pré-reserva, porque eu achava que a ideia era tão boa. Eu falei, reserva aí para mim, sem compromisso, em tal data, aí, o hotel inteiro, eu quero, porque era um hotel pequeno, né? E as salas e tal. E daí, quando eu fui para a reunião, eu expus esse plano, né? E falei, olha, acho que é um plano legal, porque pô, a gente pode convidar, quebrar esse gelo que tem dos fornecedores, vamos convidar alguns fornecedores para fazer palestras, e a gente faz lá uma reunião, uma confraternização bastante grande. Daí passei a palavra para o primeiro, falei, tal, acho que a ideia é boa, sim, mas vamos programar isso para o ano que vem. O outro, não, nós não temos tamanho para fazer isso. O terceiro, não, a gente não está com um relacionamento bom com os fornecedores, nós não vamos conseguir fazer. Bem, nós tinha 8 diretores, nenhum aprovou a ideia, né? E eu tinha aquilo na minha cabeça, eu tinha tido uma ideia que precisava ser feita, né? Então, aí é o que contam, eu realmente não me lembro de ter feito isso, né? Diz que eu dei um murro na mesa e falei, o evento vai sair, se chama Encontro de Convertedores de Autoadesivos, vai ser no dia tal, em tal lugar, no hotel tal. Vocês estão todos de acordo? O pessoal, não, a gente não sabia. Bem, e vai ser feito daqui a 45 dias. Né? E assim foi feito. Né? E foi outro marco divisório dentro da BIEA, porque os encontros se transformaram no maior evento que a BIEA fez durante essa época toda. Foi eventos sempre crescentes, trazendo cada vez mais convertedores do Brasil inteiro.
os convertedores entendem esse encontro quase que como um período de férias que ele vem, porque esses encontros sempre foram... Daí nós começamos a trabalhar de forma diferente, nós pedimos o patrocínio dos fornecedores, com esse patrocínio nós conseguimos baixar os preços, facilitar a vinda dos convertedores. Começamos na primeira versão, para você ter uma ideia, nós fizemos em cada dia 4 palestras técnicas, nós fizemos em 3 dias 12 palestras técnicas. Daí a gente começou a ver que era muito aquilo. Então, nós começamos a colocar menos palestras, começar palestras de motivação, enfim, começamos a amenizar e fomos formatando esse encontro de uma forma mais palatável e realmente, sempre fomos realizando esses encontros em hotéis resorts, em hotéis de primeira categoria, certo? Que era exatamente para ser um atrativo a mais para o convertedor ir, uma vez que eram excelentes hotéis com preços bastante subsidiados, né? Então, foi um esquema que forneceu, que existiu até alguns anos atrás. Depois, também, essa pandemia não permitiu que vocês fizessem, nem pensassem em fazer isso, e talvez em algum ano, por outras dificuldades de mercado, isso também não foi feito, mas é alguma coisa que definiu, vamos dizer, a diretriz, o tamanho, a grandeza da BIEA, foi a realização desses encontros, da forma como foram feitos. Eu acho que a BIEA chegou a participar de vários, desde que ela entrou, ela participou de todos. Aliás, tenho que dizer que você tem aí uma funcionária que você está de parabéns. É uma pessoa excelente, de ótimo bom humor. Confesso que, quando ela entrou lá, ela não sabia muita coisa, mas ela se esforça muito por saber, e até os últimos contatos que eu tive com ela era uma excelente executiva, levando a ABIE de uma forma muito, muito competente. Parabéns. É verdade. Faço das suas palavras as minhas palavras, em referência à Viviane. Aproveitando o gancho, Eduardo, fala um pouquinho para nós como é que aconteceu 6 mandatos. São 18 presidentes, 6 mandatos. Explica isso para nós, é muita energia gasta. Na verdade, foram acontecendo. Eu assumi a presidência na segunda gestão. Na terceira gestão, quem assumiu foi o Antônio Jorge Nader, que era o dono da Redan. E depois... Eu não sei explicar muito bem como é que foi feita toda essa sequência, mas sempre que não tinha alguém que quisesse ser, eu dizia, eu sou, certo? A gente sempre abria, nunca foi nada imposto, e de uma forma geral, eu acho que aquilo que eu fiz dentro da BIEA, eu tinha a aprovação dos meus diretores e dos diretores e dos associados. Então, de uma certa forma, aquilo começou a se tornar repetitivo. Eu sempre tentava, não me lembro de ter tido 2 gestões seguidas, eu sempre intercalava com alguém, porque eu não queria parecer uma pessoa que entrou lá e vai ficar. Eu acho que sempre sangue novo ajuda, e mesmo porque a gente colocava alguém novo, mas a equipe inicial estava toda lá dando sempre o suporte, então isso era muito importante para que as gestões fossem interessantes e produtivas, e que a gente conseguisse aumentar o número de associados. E não sei explicar, não tenho uma explicação de por que 6 mandatos, mas realmente foram 6 mandatos, e acho que, se tivesse começado de novo, se tivesse oportunidade, eu faria novamente os 6 mandatos, porque foram... aquilo. Eu achava tempo, eu não tinha muito tempo, mas eu achava tempo para trabalhar, e eu gosto muito. Então, essas características talvez fizeram com que a gente fosse... E, na verdade, logo que eu entrei também, eu modifiquei o estatuto, porque nós tínhamos um estatuto que tinha, se eu não me engano, eram 8 diretores, e eu quis contemplar as diversas regiões do país. Certo? Então, nós mudamos o estatuto e colocamos 24 diretores, e distribuímos esses cargos todos
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, enfim, todos os estados que tinham Manaus, todos os estados que tinham já alguma coisa incipiente, nós colocávamos um diretor. Na verdade, a gente poderia dividir essa diretoria em duas partes. Uma parte que era que ficava em São Paulo, que efetivamente carregava o boi, e os outros que de fora, enfim, muitos dos que eu convidei falaram: Eduardo, eu não vou aceitar porque eu não tenho tempo, eu não posso ir para São Paulo nas reuniões, eu não posso colaborar. Eu falei: não, você vai aceitar por uma razão muito simples. Uma ideia nos 2 anos que você for diretor que você dê, certo? Justifica você ter sido diretor por 2 anos. Certo? Isso eu falei para todos e tenho certeza que, nas poucas vezes que eles vieram de fora e participaram da reunião, eles foram terrivelmente colaborativos e, muitas vezes, também, à distância, mandavam sugestões que eram muito importantes para a gente poder entender realmente quais eram as demandas do Brasil todo. O Brasil é muito grande e tem demandas bastante diferentes, né? Então, eu acho que essa mudança também de estatuto para 24 diretores, que até a última vez que eu fui presidente, eu mantive essa diretoria. Depois, quando eu estava para sair, que o presidente que me sucedeu, que foi o Humberto, recentemente falecido, né? Ele me chegou e falou: Eduardo, eu não consigo montar uma diretoria com 24, é muito difícil, tal. Eu falei: não, tudo bem, vamos mudar o estatuto, então vamos passar para 12. Passamos para 12. Na verdade, depois ele chegou e falou: nem 12 eu estou conseguindo. Daí a gente ajudou ele a montar a diretoria para dar uma sequência na coisa. E aí, então, mudou. Hoje, inclusive, nem sei como é que está a formação da diretoria. Mas essa ampliação de diretores, na época que foi feita, foi bastante produtiva. Divide conosco aí quais as principais dificuldades você teve à frente da ABEIA. O que é mais difícil? Bem, as dificuldades, na realidade, é o dia a dia. E uma associação como a nossa, e qualquer outra associação, vamos dizer, que representa um determinado setor, ela tem que ser essencialmente dinâmica, certo? E ela tem que ser dinâmica, vamos dizer, nas mudanças de posição em que ela precisa ter em determinados momentos, e dinâmica no sentido de saber acompanhar, estar antenado com o que está acontecendo no mundo dos autoadesivos, para poder se colocar à frente da carroça, para poder antecipar as soluções das demandas dos seus associados, certo? Então, nós sempre procuramos agir dessa forma. As diretorias que estiveram comigo também, a gente discutia muito nessa direção, de olharmos para frente e, na verdade, enfrentando sempre os problemas que são os atuais, que esses que são talvez os mais importantes. E nessa questão dela ser dinâmica, a gente tem que entender o seguinte: muitas das ações que nós fizemos há 35 anos atrás, há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, hoje não caberiam ser feitas, certo? Eu vou dar alguns exemplos. Nós organizamos, lá atrás, o primeiro seminário brasileiro de flexo banda estreita. Esse seminário foi realizado quando começaram a chegar as primeiras modulares no Brasil e ninguém sabia como rodar uma modular. Certo? Então, foi um seminário que lotou 250 lugares no Senai, certo? Em que nós trouxemos os profissionais mais importantes da flexografia para tentar desmistificar e para mostrar que a flexografia tinha condição de apresentar qualidade. Hoje, fazer um seminário desse é chover no molhado, porque hoje todas as empresas têm um know-how grande de flexografia e fazer um seminário desse seria bastante desnecessário, né? Teve uma época também que nós fizemos um curso para vendedores de autoadesivo, certo? Conseguimos reunir também, lotamos o auditório
do Senai era no sentido de dar formação a pessoas no autoadesivo, então eles tiveram, foi uma semana de curso, certo? E a ideia é que podiam participar já vendedores que eram do setor, mas a ideia era também trazer pessoas que não trabalhavam no setor para ter já este conhecimento e que, depois do curso, algumas empresas, vamos dizer, solicitaram e trabalharam com eles. Não deu para aproveitar os 250, mas foram 250 vendedores colocados na praça com algum conhecimento de autoadesivo, e, na época, isso era muito, muito importante. Outro desafio que a gente teve no meio do caminho foi que nós íamos muito todos os anos nós íamos para as Label Expo, e um ano eu achei que era possível fazer uma Label Expo no Brasil, mas nós não tínhamos condições de fazer, então eu trouxe a ideia, levei a ideia, eu procurei na época o Caio de Alcântara Machado, que era o papa das feiras, mas ele já estava doente, e eu conhecia de muitos anos, porque aí eu vou contar uma outra característica, que o meu pai era presidente do Sindicato da Indústria Têxtil há muitos anos atrás, nós tínhamos tecelagem também, e um dia o Caio telefonou para ele, dizendo que ele ia levar, que era para ele preparar um jantar, que ele ia levar os empresários e que ia fazer uma apresentação de um negócio novo. E o que era? Era a apresentação da primeira feira que ia ser feita no Brasil. Certo? Então, a primeira feira foi decidida dentro da minha casa, e com o Caio. E a última feira que ele fez, ele também teve participação, porque a primeira Label Latinoamérica, ele teve uma participação muito pequena, mas teve. Então, para mim, isso é um orgulho de ter tido uma participação em 2 momentos da minha vida, de um camarada tão extraordinário quanto era o Caio. E essa feira se fez por vários anos, depois ela se transformou, a funcionária que trabalhava com os filhos do Caio saiu, resolveu montar, e hoje nós temos a Flexo Label que chama, né? É isso mesmo. Que também cresceu e está uma excelente feira, mas teve origem nessa feira que nós trouxemos a ideia lá atrás. Outra coisa também que acho que foi uma tarefa difícil foi que, com essas nossas idas para as labels, a gente começou a conhecer muita gente de outros países. Minha filha tem uma agência de viagens também, a gente levava grupos, nós começamos a levar grupos para visitas técnicas antes das feiras, e isso nos deu um conhecimento muito grande em convertedores de praticamente toda a Europa e Estados Unidos. E, num determinado momento, eu conversava muito com as pessoas lá fora, que, todo mundo tem a sua associação, mas a gente podia um dia juntar, fazer uma associação das associações e tal. E um dia eles resolveram fazer. Para nós é muito difícil fazer isso, mas para eles, o pessoal da Europa, Estados Unidos, Japão, e eles formaram essa associação. Nessa ocasião, inclusive, eu não estava na BIEA, né? E a BIEA tinha sido convidada para participar, era uma associação que se chamava L8, e eram 8 associações, era a Telemia americana, a FINAT europeia, a chinesa, a japonesa, a indiana, a neozelandesa e a australiana. Eram essas as associações que já estavam formando e que a BIEA seria a 8ª. E daí eu soube que ia ter um Label Summit no México, né? Então, eu liguei para o pessoal que eu conhecia já há muitos anos, que estava organizando essa L8, que já tinha formado, né? E falei, escuta, eu tive conhecimento, lendo na revista da revista mais importante internacional do setor, né? Que é do pessoal da Labor e Labeling, né? Eu li a notícia que tinha sido formada, que estavam todos aqueles participantes, e que tinha um dos participantes que não tinha dado resposta, não estava participando, e eu fiquei sabendo que era o Brasil, e enfim, por N motivos, ela não estava participando. Eu liguei e falei, olha,
Eu nem estava na BIE na época, eu falei, olha, a BIE quer participar, ela tem que participar, é importante para ela participar. Daí o cara falou, olha, o negócio é o seguinte, nós estamos fazendo um Label Summit no México, e o México está entrando como sendo o 8º participante. Eu falei, não, não, não pode. Não pode fazer isso, não pode tirar a BIE de jeito nenhum. Eu estava com uma viagem marcada para os Estados Unidos, eu saí uns dias antes, fui para o México, participei desse Label Summit, conversei com o pessoal, me reuni com toda a cúpula do L8 e falei, olha, é impossível vocês deixarem a BIE de fora pela importância e pela representatividade que ela tem. Eles falaram, tudo bem, tal, é que a gente formou, vocês não se manifestaram, tal, bem. Não, mas o México, nós estamos aqui e tal. Eu falei, bem, muda então para L9, pô. Porque, na verdade, era L8, era numa analogia ao G8, né? Então, eles queriam dar uma grandeza para o L8, mas depois passou para L9 e não mudou nada. E, coincidentemente, nessa mesma lei do Summit, a Associação Mexicana estava sendo formada. E todos os integrantes que estavam constituindo a associação eram convertedores que tinham participado de encontros nossos aqui no Brasil. Então, quando eles souberam que eu estava lá, foi até curioso. Eles me chamaram para eu fazer uma palestra de como deveria ser formada a associação que estava sendo incipiente. Então, são coisas assim que me orgulham muito de ter participado disso. E hoje o México formou a associação, é uma boa associação, o México é um grande mercado, e o L9 está lá com... Aliás, eu nem sei como é que está a situação da BIE hoje lá, mas se não estiver ativa, eu recomendaria que fizesse ela ficar ativa, porque realmente nós aprendemos através dessa associação. Lá fora, com algumas exceções, vamos dizer, China e Índia são mais fechados, mas todos os outros países, os convertedores têm um diálogo muito aberto, eles se ajudam. Certo? Até a LMI, a Associação Australiana, Neozelandesa, certo? O pessoal da Europa, eles são muito abertos, as reuniões deles são muito colaborativas entre os convertedores. E isso nós não temos muito aqui no Brasil. Mas seria importante que tentasse desenvolver, porque isso é um fator é uma grande alavanca para se aumentar o mercado e para se melhorar as relações entre as empresas. O que mais que eu poderia falar? Claro, com tanta experiência aí à frente da BIEA, quais conselhos você pode dividir comigo e com os futuros presidentes da entidade? Que conselhos eu posso dividir? Eu acho o seguinte, uma das coisas que a gente fez muito lá no passado, até pela minha formação que eu era engenheiro que adorava calcular os custos das construções, nós promovemos muitos cursos de formação de preço de venda. Era uma deficiência que o mercado tinha, e nós fizemos uma série de cursos nesse sentido. E eu, lamentavelmente, tenho que dizer que essa deficiência ainda existe, certo? Mormente agora, em que, nesses últimos anos, quer dizer, houve uma explosão de entrada de novas empresas no nosso setor e que a gente percebe que tem muita gente preparada, tem empresas que hoje são modelos de organização, de gestão, incluindo toda essa parte de informação de custos. Mas tem muita empresa que precisa disso e que, se a BIE fizesse isso, se os próximos presidentes insistissem nesse tipo de custo de uma forma assim subsidiada, para atrair o pessoal, para que eles pudessem se conscientizar um pouquinho mais, eu acho que é uma coisa que valeria a pena. Isso talvez seja uma coisa que vocês possam fazer. Isso que está sendo feito do prêmio, acho que deve continuar, também é uma forma muito grande de se aumentar a qualidade, de se aumentar a competitividade dentro do mercado, certo? Também fazer com que esse prêmio seja ampliado. O que mais que eu poderia dizer para... Lógico que
Hoje eu dizer para você, para aumentar o número de associados, isso talvez seja uma luta permanente, mas agora, com essa pandemia, talvez seja um momento em que muitas empresas, muitos empresários se sentem um pouco fragilizados, certo? Que a existência de uma associação poderia dar uma força maior para eles e fazer com que eles participassem da associação. Certo? E outra coisa também que eu acho que seria muito importante dar continuidade é os encontros que nós fizemos no passado. Acho que até é um momento oportuno para voltar a isso, com esse pessoal todo que ficou preso em casa durante tanto tempo sem poder se ver, a oportunidade de fazer. É lógico que tem que ver as condições do nosso amigo Covid, que é um evento que tem que ser planejado com uma certa antecedência e tem que se fixar uma data na certeza de que naquela data não exista problema nenhum. Pode ser que não seja uma coisa para se fazer de imediato, mas é uma coisa que, como você está falando para os próximos presidentes, você fica até quando na presidência? Até outubro do próximo ano. Até você tem mais um ano, então, certo? Então, quer dizer, é um evento que eu acho que sempre deu certo, que eu acho que sempre vai dar certo. E o que mais que eu poderia... E trabalhar e vendo... existem algumas estruturas básicas que são assuntos permanentes que precisam... que às vezes não são muito atinados a uma associação, mas são assuntos que devem permear sempre qualquer tipo de reunião de empresários, só a questão trabalhista, a questão tributária, certo? E a questão financeira, tanto na parte de fontes de capital de giro como capital de investimento. Certo? E tem, talvez, uma outra coisa que está acontecendo hoje, nesse momento aí no mundo, e que vai transformar a vida de muitas pessoas, que é o G5. O G5, agora até me... 5G. 5G. 5G, estou com a cabeça meio fraca, é o 5G. O 5G vai ser uma revolução, certo? Isso vai... Nós nos orgulhamos de nosso produto poder atender a todo tipo de indústria, a química, farmacêutica, automobilística, siderúrgica, de atender o comércio de uma maneira bastante ampla, atender serviços, e tudo isso vai ser impactado de uma maneira muito grande. A conectividade vai ser totalmente mudada, a gente não sabe o que vai acontecer com a saúde, com a logística, com a agricultura, com a manufatura, e eu acho que isso vai afetar a todo mundo, e eu acho que, de leve, a associação poderia começar a juntar os fundamentos disso e do que vai acontecer. Isso é um assunto novo, mas acho que seria importante se debruçar um pouquinho sobre esse assunto. Eu lembro para vocês que, no primeiro encontro que nós fizemos, não foi no primeiro, não, foi no primeiro encontro que nós fizemos em 88 ou 89? 89, acho que foi 89. Tomamos posse em 88, foi em março de 89. Nós fizemos uma palestra de código de barras, que era um assunto absolutamente desconhecido, certo? Que ninguém sabia o que era. Nós trouxemos uma pessoa que já sabia. Então, essas coisas de a gente estar antenado um pouquinho na frente para trazer, para que os nossos associados possam já ter o primeiro conhecimento desses assuntos, antes de ele ser viralizado, vamos dizer assim, eu acho que é de grande valia, porque dá um handicap para os associados, que é muito importante. Então, essa questão do 5G talvez possa ser alguma coisa que vocês poderiam se debruçar um pouquinho. Eduardo, obrigado pela tua participação, foi um prazer aqui ouvir as suas histórias. Foi muito bom a gente poder gravar tudo isso e imortalizar, e aí deixar registrado toda a tua contribuição, não só como empresário, mas como presidente da ABIEA. Forte abraço para você, querido.
Muito obrigado pela participação mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero que aquilo que eu falei tenha sido aí mais ou menos de encontro com aquilo que vocês esperavam de mim. E parabéns, eu cheguei a assistir algumas outras lives, entrevistas que vocês fizeram, e acho que vocês estão no caminho certo. Vocês inovaram no momento em que as reuniões presenciais ficaram praticamente proibidas, e essas reuniões virtuais que vocês estão fazendo tenho certeza, são de grande valia. Parabéns. Forte abraço. Até a próxima. Obrigada, tchau, Sr. Eduardo. Obrigada pelas palavras. Eu queria também dizer que eu também aprendi muito com o senhor nesses anos que a gente trabalhou juntos, viu? Todos nós aprendemos e fizemos o possível para levar esse conhecimento para todo o setor. Obrigada. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez. Eu espero que a gente possa, no ano que vem, se encontrar pessoalmente e tomar um café juntos, tá bom? Tá combinado. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.